Bom dia, meus amigos. Dia 9 de junho de 2020. Eu me chamo Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. E hoje, gente, vamos continuar o capítulo 3 desse livro. Como eu tinha dito na live de ontem, esse vai ser o nosso último encontro do capítulo 3. Nós vamos encerrar esse capítulo e dar prosseguimento. A gente está tendo essas lives diárias, né? E hoje a gente vai concluir esse capítulo, né? O capítulo 3 desse livro. O tema que a gente vai ver hoje, gente, é super profundo e extremamente rico de reflexões. O tema é a alegria do ser. Vamos falar bastante sobre a alegria do ser e já antecipo, né, que pessoas que tiverem com muitas dúvidas, angústias relacionadas até à questão mesmo profissional, assim, dúvidas a respeito de se estão seguindo o caminho certo, se estão realmente seguindo o caminho do coração, né? Vão poder ter insights muito bons a partir dessa live de hoje. Eu vou até falar um pouco sobre a minha própria experiência, né? Caminhos que eu segui, superações que eu tive, né? Que pode exemplificar muito bem tudo isso que está relacionado com a alegria do ser, né? Porque quando você vive a partir dessa alegria do ser, você acaba, por consequência disso, trabalhando naquilo que você ama fazer. Então, essa questão profissional pode ajudar muita gente. Então, fiquem aqui que vocês vão, principalmente quem está, né, com essas dúvidas, essas coisas todas, pode ser bastante beneficiado. E assim, antes de dar início para valer mesmo na leitura do livro, como eu sempre faço, agradecer o pessoal que está assistindo depois que essa live fica salva aqui no IGTV, né? O pessoal também que está assistindo pelo canal do YouTube, né? Que basta colocar lá na busca canal Isaías Costa, que vocês caem, né, no meu canal e veem todos os vídeos, todas as lives que estão acontecendo aqui, eu um pouco mais tarde sempre coloco lá no meu canal. Vamos assim, ajudar para que ele cresça, né? Eu convido vocês a se inscreverem, né, lá no canal, que quanto mais pessoas estiverem inscritas, lá o algoritmo do YouTube ele vai entender que é um conteúdo relevante e tal, e pode chegar para mais pessoas, né? Então, vocês estão me acompanhando, eu peço isso de vocês, né? Se inscrevam lá no canal, dê joinha nos vídeos, que isso vai fazer com que esse conteúdo chegue para mais gente, né? Quanto mais pessoas puderem assim, acessar esse conteúdo, né, tão profundo, que é esse livro do Poder do Agora, melhor para todo mundo, né? E o pessoal também que está acompanhando pelo podcast, né, o podcast Para Além do Agora, né, que fica tanto no Spotify quanto no SoundCloud. Só lembrando, gente, às vezes eu falo isso, às vezes me esqueço, né? Lá no podcast eu tenho outros projetos também de reflexões que são além disso aqui, né? Então, né, vocês quiserem fuçar lá o podcast para ver outras coisas, tem muita coisa bacana lá também, gente. Eu faço muito podcast refletindo a partir de músicas, né? Músicas com letras bonitas, né? Com músicas que não são tão conhecidas. E eu deixo tudo lá disponível, né, para download e tudo mais. Pessoal que. Tem muita gente que gosta de fazer caminhada, então arrumar a casa, lavar a louça, ouvindo alguma coisa bacana, fica essa possibilidade, né? Vocês podem baixar em MP3 e ouvir no celular e tudo mais. Tem essas possibilidades todas, né? Então, convido vocês a conhecerem, né? Visitarem, né, o podcast também, que é o Para Além do Agora, no Spotify e no SoundCloud. Ok? Pois é, gente, essa parte final, né, do capítulo 3 do Eckhart Tolle, Poder do Agora, ele fala dessa alegria do ser, e cada pedacinho, gente, tem uma série de reflexões muito bonitas e profundas. Ele começa dizendo o seguinte: para demonstrar como você se deixou dominar pelo tempo psicológico, experimente usar o critério de se perguntar se existe alegria, naturalidade e leveza no que você está fazendo. Se não existir, é porque o tempo está encobrindo o momento presente e a vida está sendo percebida como um encargo ou uma luta. Só nesse primeiro parágrafo já tem uma série de reflexões bastante interessantes. Ele fala: observe. Trabalhe a questão de se observar. Observe
se o que você faz é pelo critério, né, da alegria, naturalidade e leveza, que são próprias do ser. Alegria, naturalidade e leveza. Se você tem esses três, então isso é um ótimo sinal, porque você está fazendo algo genuíno, algo que parte do ser, que traz essa alegria do ser. Quando não é assim, aí ele fala que vem como um encargo ou uma luta. Né? Só lembrando, gente, quando a gente fala de trabalho, eu gosto sempre de comentar isso, né? Que a raiz da palavra trabalho, ela vem de tripalium, que quando você pega a palavra, né, se não me engano é do latim, que esse tripalium é como se fosse a junção de três paus, né, que bate no corpo para torturar. Ou seja, a gente tem uma visão meio distorcida do que vem a ser trabalho. E aí a gente acaba levando para o inconsciente coletivo até. As pessoas veem o trabalho como algo pesado, como algo difícil, mas não é, gente. Eu acho legal, o Cortella fala muito disso, né, Mário Sérgio Cortella, de que o trabalho é diferente de emprego, né? O trabalho é uma fonte de vida, né? E o emprego é uma fonte de renda. Né? Quando você tem um emprego, você tem uma fonte de renda, mas trabalho é fonte de vida. Isso que eu estou fazendo aqui, gente, é uma forma de trabalho voluntário, né? Que leva a consciência, né? Que, antes de tudo, ajuda a mim mesmo. Né? Eu falo isso N vezes aqui, que a primeira pessoa a ser beneficiada por esse trabalho que eu estou fazendo aqui de estudo dessa obra sou eu mesmo, porque eu vou me autoconhecendo mais e nesse processo vou me aperfeiçoando. Consequentemente, isso vai sendo levado para vocês que estão acompanhando. Não é bonito isso? Essa é a ideia que o Eckhart Tolle está trazendo nessa parte do livro. Aí ele continua. A ausência de alegria, naturalidade ou leveza no que estamos fazendo não significa necessariamente que precisamos mudar o que estamos fazendo. Talvez basta mudarmos o como. Como é sempre mais importante do que o que. Essa frase, gente, ela é demais, ela é muito boa. Como é sempre mais importante do que o que. Aí ele fala, verifique se você pode dar muito mais atenção ao fazer do que ao resultado desejado através do fazer. Dê a sua inteira atenção para o que quer que o momento apresente. Isso significa que você aceitou totalmente o que é. Porque não se pode dar a atenção completa a alguma coisa e mesmo assim resistir a ela. Aqui tem várias coisas, gente, que a gente pode aprofundar. E como eu tinha falado no início, né, vou falar um pouquinho da minha própria experiência. Né? Quando ele fala que o como é sempre mais importante do que o que, muitas pessoas elas passam por momentos às vezes de muita angústia, de depressão, de tristezas profundas, né, de raivas, uma série de sentimentos que são nocivos, porque elas não estão compreendendo muito bem essa questão do caminho de vida delas. Né? Se elas estão seguindo por um caminho bom para elas, o crescimento humano, espiritual, social, elas tendo essa dificuldade, elas ficam com esses sentimentos que são nocivos, né? E isso aconteceu comigo muito forte, gente, no ano de 2014. Né? 2014, eu tinha, assim, há pouco tempo terminado o mestrado, né? Tinha concluído o mestrado há bem pouco tempo, alguns meses só. E estava procurando trabalho, né? E nessa procura de trabalho não estava sendo muito fácil, né? Nunca é muito fácil você conseguir assim que se forma. E aí eu estava dando aula em colégio, né? Colégio de escola pública, né? Da cidade que eu moro, que é Fortaleza. E até, assim, no começo eu estava me adaptando, até gostando um pouco, né? Mas eu entrei numa escola, gente, em 2014, que, meu Deus do céu, é a questão de indisciplina dos alunos, né? De falta de interesse, né? De falta de recursos mesmo, né? Porque era uma escola bem da periferia de Fortaleza. Eles tinham tantas carências, né? Uma série de carências tão fortes que eu não me sentia muito preparado para aquilo.
E aí eu fui jogado em algumas salas de aula, né, para tentar domar. Era praticamente um monte de feras, assim, que eu precisava domar, assim, ser aquela pessoa que tivesse um carisma, uma coisa impressionante para conseguir fazer com que eles prestassem atenção. Eu não conseguia. E aí isso me deixou angustiado, gente. Tinha vezes que eu ficava, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? Ficava aquele questionamento, né? O que que eu estou fazendo aqui? Eu não estou conseguindo atuar como eu gostaria, né, sendo professor. Eu sempre quis ser um bom professor, né? Eu tentava dar o meu melhor, mas isso para eles não importava, né? Os alunos, eu até brincava muito com isso, com as pessoas em casa. Eu falava isso para o pessoal da minha casa, principalmente. Que eu olhava para eles, gente, era como se tivesse na testa deles assim escrito: Nós não queremos você aqui, né? Eu tinha essa sensação de entrar em sala de aula e os alunos não quererem que eu estivesse ali. E isso me deixava muito triste, muito angustiado, né? Porque eu ficava pensando, caramba, eu me formei para ser professor, eu estudei anos e anos e está acontecendo isso, né? E aí eu ficava, nossa, gente, tinha dias que eu chorava às vezes, né? De tanto desespero que acontecia, né? Porque eu sabia que eu estava no ensino, né? Que era uma coisa que eu gostaria de trabalhar e gosto até hoje. Eu pretendo ser isso a vida inteira, professor. É realmente a minha vocação. E aí eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo, né? Qual é o problema? Aí foi quando eu comecei a me questionar. Será que não é o quê, mas o como? Porque a questão do que era o ensino, era ser professor, mas o negócio era o como. Aí quando eu comecei a me questionar, me ver se está lá, talvez a questão não seja o que, seja o como. Foi quando eu comecei a perceber que eu não me encaixava tanto nessa questão de dar aula para meninada, assim, pro pessoal de fundamental e tal. Porque eu dava muita aula pro pessoal do fundamental, tipo, oitavo ano, nono ano. E a minha metodologia, a minha forma de ser professor não se encaixa tanto para a garotada, né? Porque eles gostam muito de brincadeira, de professor que conta piada e tudo mais. E eu não me encaixo muito nisso. Nada contra, pelo contrário, eu acho fantástico os professores que têm essa metodologia, essa forma de ensinar. Porque se encaixam, porque cada um, como se diz aquele velho ditado, né? Cada um no seu quadrado, né? E aí tem os professores que se encaixam muito bem nesse perfil, mas eu não. Aí foi quando eu comecei a estudar para concurso, né? Comecei a estudar para vários concursos, para ser professor universitário, de faculdade particular, essas coisas. Tentei alguns e ficava sempre assim batendo na trave, né? Como você disse, chegava muito próximo de passar, mas os de assim, faculdades públicas, universidades, na época eu não consegui nota suficiente, né? Quando de repente eu levei para uma das faculdades particulares daqui e acabei sendo aprovado, né? Eles me chamaram e tudo mais. E eu comecei a ensinar numa faculdade particular daqui de Fortaleza. Isso já em 2015, né? Essa foi a transição de 2014 e 2015. E foi só fazer isso, gente. Essa mudança, nossa, tudo mudou. Aí quando eu comecei a dar aula para o pessoal que já é adulto, né? Que já está fazendo um curso por escolha, né? Não por pressão externa, né? Porque quando você está na escola, você tem que ir para a escola, né? Não adianta você dizer, não, não quero ir para a escola. Não, você tem que ir, porque são seus pais que são seus responsáveis. Já na faculdade, não. Na faculdade, você vai porque você optou por isso. Não tem essa questão da obrigatoriedade. Isso faz muita diferença. Eu me encaixo como professor mais nesse estilo de ensinar para pessoas que estão lá porque querem e não por obrigação. E quando isso aconteceu, pronto, gente, a alegria voltou, né? Voltou assim com um gás imenso, assim. E aí eu fui me aperfeiçoando como professor, porque eu estava sentindo que eu estava no lugar certo, entende? Então essa reflexão de quando você se pergunta o que e não o como faz toda a diferença. É por isso que eu trouxe isso daqui, gente, para poder levar vocês para refletirem. Essa questão da alegria do ser, ela está relacionada com aquilo que você se encaixa, né? Porque todo mundo ela tem aquele seu lugar que se encaixa direitinho, né? E como eu comentei, a gente tem professores que são perfeitos para dar aula para colégio, para garotada, para meninos novinhos. Eu não tenho esse perfil. O meu perfil são para pessoas já que são adultas, né? E que, tipo assim, estão lá porque optaram por estar lá, entende? Então eu quis muito trazer isso porque eu sei que pode
contribuir imensamente para as pessoas que estão nessa dúvida, né? Porque eu passei por isso, eu passei por essa coisa dessa angústia, né? De saber que eu sou, assim, alguém que ama o ensino, né? Que nasceu para trabalhar com o ensino, mas eu estava, tipo, no lugar errado. Quando eu descobri que o meu lugar era com pessoas já adultas, tudo mudou. E aí essa alegria do ser começou a surgir. Não é bacana isso, gente? Então, assim, eu trouxe isso para o meu contexto, mas isso pode muito facilmente ser levado para o seu contexto, né? Porque você precisa se questionar. Muito mais do que o que você faz, é o como você faz. Porque quando você se pergunta o como, né? Aí pronto, você já vai se questionar, você já vai para a questão do próprio autoconhecimento. E isso faz toda a diferença. É outra coisa que ele fala aqui também, ó, não se pode dar atenção completa a alguma coisa e ao mesmo tempo resistir a ela. Ou seja, quando ele fala sobre isso, né, o que ele está falando é a questão de você trabalhar meio que no automático, entendeu? Tipo assim, ó, presta atenção nisso aqui, ó, não se pode dar atenção completa a alguma coisa e ao mesmo tempo resistir a ela. Isso, gente, é tão bonito, porque é a questão de você trabalhar, né, a partir dessa alegria profunda que vem do ser, entende? Quando você, tipo assim, resiste a alguma coisa, é porque você está no automatismo, né? Você está trabalhando pelo automatismo. E aí o que que acontece? Você não consegue ter essa alegria, você não consegue sentir essa alegria, né? Porque olha como isso é interessante, né? Quando você fala, né, de que você está resistindo, essa coisa da resistência que o Eckhart Tolle coloca, ela tem a ver com isso, né? De pessoas às vezes que elas fazem as coisas, trabalham e tal, mas não tem não sentem uma coisa mais profunda, um propósito no que fazem. É o que a gente chama de automatismo. E uma coisa que acontece até em nível cerebral, gente, quando você faz uma coisa assim, um trabalho, alguma coisa que você já está acostumado com aquilo, o gasto de energia acaba sendo bem menor. Percebe? É o que a gente fala de automatismo. A gente acaba não gastando muita energia com aquilo. Um exemplo fácil para você entender isso é quando você está começando a aprender a dirigir. Né? Quando você está aprendendo a dirigir, tudo é difícil, né? Você tem que coordenar essa questão de passar a marcha, de pisar na embreagem, freio, de colocar o pé no acelerador com cuidado, né? Na hora de você fazer a curva, sempre ligar a seta. É uma série de coisas que você fica todo apreensivo e você precisa de muita energia para aquilo ali. Só que depois de um tempo com a repetição, aquilo se torna tão corriqueiro que você nem gasta energia mais. Porque o nível cerebral já tem toda uma estrutura neuronal para que aquilo ali se torne automático. E isso acontece no dia a dia do trabalho das pessoas. Elas fazem o trabalho no automatismo, elas ficam fazendo sempre aquela mesma coisa, enquanto a mente delas tá vagando, gente, tá indo para tudo que é lugar, tá indo para universos paralelos, né, como às vezes eu gosto de brincar. E isso, gente, é exatamente o que o Eckhart Tolle está falando, que é o contrário do ser, né? Quando você tá assim, você tá longe dessa alegria do ser. Será que, aí se questione, né? Será que você não está trabalhando tipo no automático? Fazendo as coisas com um automatismo gigantesco? Fazendo tudo do mesmo jeito? Né? Parafraseando lá o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, né? Que é apertando parafuso, né? Será que você não é aquela pessoa que está só apertando parafuso o dia inteiro e que mesmo depois que o trabalho acaba, você ainda fica naquele movimento repetitivo? Esse filme do Tempos Modernos do Charlie Chaplin, gente, ele explica muito bem essa questão do Eckhart Tolle, sobre essa alegria do ser, né? Então a gente precisa compreender, né, que quando a gente está vivendo a partir do ser, tudo você tem mais consciência. Cada minuto, cada hora, cada dia do seu trabalho, você tem consciência do que você faz. Você não está no automatismo fazendo uma coisa e a mente em outra. E aí, voltando para essa frase, você vai ver como ela fica mais fácil de ser compreendida. Ó, isso implica que você aceitou totalmente o que é, né? Porque não se pode dar atenção completa a alguma coisa e ao mesmo tempo resistir a ela. Ou seja, é quando você se concentra totalmente naquilo e aquilo
ganha um sentido muito mais profundo. Então fica essa reflexão, gente. Aí ele continua. Ao respeitarmos o momento presente, toda a luta e a infelicidade se dissolvem e a vida começa a fluir com alegria e naturalidade. Ao agirmos com a consciência do momento presente, tudo o que fizermos virá com um sentido de qualidade, cuidado e amor. Mesmo a mais simples ação. Essa parte aqui é linda, gente. Ao agirmos com consciência do momento presente, tudo o que fizermos virá com um sentido de qualidade, cuidado e amor. É como eu já falei aqui inúmeras vezes, né? De que quando você está no agora, você vai ficar surpreso com o quanto você consegue fazer e fazer bem. O seu grau de realização se torna muito grande. Inclusive você consegue ter mais, até o que o pessoal chama de performance, né? Até você consegue ter resultados melhores, né? Porque você está dentro daquilo que é o seu melhor, assim. Eu até lembrei do professor Clóvis de Barros Filho, né? Que eu acompanho bastante pelas redes. Ele fala sobre você estar na sua praia, né? Você está na sua praia. Quando você está na sua praia, tudo flui. As coisas são o melhor possível, né? Ele é um professor estupendo, né? Porque ele ama ensinar. E quando ele está no processo de sala de aula, ou então no vídeo, né? De uma live, alguma coisa assim, ele está na praia dele. Então, naquele momento, é como se ele saísse dessa dimensão do tempo. Todos nós, gente, podemos trabalhar assim, desde que cada um encontre a sua praia. Eu até já escrevi textos falando sobre isso. Por exemplo, um dos meus irmãos, ele é um músico, gente, assim, fantástico, assim. Ele não trabalha só com a questão da música, né? Porque é muito lado financeiro, né, e tal, mas ele é um músico, assim, de primeira, né? Tem aquela coisa de ser autodidata, né? Aprende sozinho. Eu não tenho essa coisa da música, só que cada um tá dentro da sua praia. Quando fala de música, ele vai embora. Você tem para aprender um instrumento, ele se esforçar um pouquinho assim, ele já tá tocando. Se eu botar um instrumento para tocar, eu vou ter muita dificuldade. E aí a questão do gasto de energia, percebe? Quando você tá na sua praia, você nem percebe, né? Assim, você não gasta muita energia naquilo. Já que quando você vai para uma coisa que você tem dificuldade, aí o processo é árduo. Então, o que ele fala dessa questão da alegria do ser, está muito relacionado com isso. Encontre o seu lugar, encontre a sua praia e aí dê toda a sua energia naquilo. Né? Lembrando do professor Clóvis de Barros Filho, ele fala sempre isso. Né? Quando você encontrar essa sua praia, não olhe para trás de jeito nenhum. Olhe para frente, siga. Né? Ele até brinca, né? Você não olha para trás nem mesmo para pegar impulso, né? Porque às vezes você olha para trás para pegar impulso, né? Pegando aquela ideia das corridas, né? Nem para isso. Siga, vá para frente. Encontre a sua praia. Essa é a ideia. Né? Por isso que hoje, gente, eu falei, né? Que essa live ela tá muito ligada, principalmente, né? Para as pessoas que estão com dúvidas, né? A respeito de que caminho seguir profissionalmente. Eu tenho certeza que isso pode contribuir muito, né, de trazer insights, bons insights. Aí ele continua. Portanto, não se preocupe com o resultado de sua ação. Basta dar atenção à ação em si. O resultado surgirá espontaneamente. Isso aqui, gente, é tão legal porque assim que eu li, né, eu fiquei pensando, esse próprio estudo aqui é um exemplo perfeito dessa parte. Ó. Não se preocupe com o resultado da sua ação. Basta dar atenção à ação em si. O resultado surgirá espontaneamente. É uma coisa impressionante, gente. Eu estudo essa questão dos campos energéticos, né? E a intenção, né? E tudo mais. Quando você está buscando alguma coisa, né? Tipo um estudo, né? Aprender alguma coisa, você começa a pesquisar, a se movimentar. E é uma coisa impressionante, gente. É até difícil de explicar racionalmente. Você acaba sendo guiado, né, por forças cósmicas, né, para aquilo que você está buscando. Então, eu tenho essa consciência de que as pessoas que vão vir até esse estudo, que vão acompanhar os vídeos, né, que vão realmente adentrar, né, nas minúcias dessa obra, são as pessoas que estão nessa busca mesmo, elas estão querendo isso.
Então acontece um processo natural, né? Não adianta você querer uma coisa forçada, né? Porque assim você só dificulta o processo. Ele não flui. A ideia é que você faça simplesmente por fazer, né? É fazer com consciência, estando presente, né? O que eu tenho feito aqui é sempre isso, é fazer com consciência, estando presente no que eu estou fazendo. E as pessoas certas vão chegar, elas vão acessar isso, entende? Quando você olha por essa perspectiva, todo um peso é jogado fora. Porque isso acontece demais, gente. Na internet, as pessoas elas têm essa ideia de que tem que atingir milhões de pessoas e ter milhões de seguidores. Mas se você parte dessa premissa, né, de que você quer ter visibilidade e tudo mais, você está indo pelo caminho errado. Porque o mais importante é o como você faz, entende? É a questão do conteúdo. O conteúdo é muito mais importante do que você ter muito alcance ou pouco alcance. Eu penso dessa forma. E assim, eu intuo, né? Eu sinto que essa forma ela é muito melhor, né? Porque ela tira todos esses pesos que são jogados pela sociedade. Se você se liberta disso, desses pesos, você está num caminho em direção à alegria do ser. Reflita sobre isso é muito legal. Aí ele continua: o resultado surgirá espontaneamente. Essa é uma valiosa prática espiritual. No Bhagavad Gita, um dos mais antigos e mais belos ensinamentos espirituais que existem, o desapego ao resultado da ação é chamado Karma Yoga. É descrito como a chamada ação santificada. Quando ele coloca esse termo ação santificada, é isso. Você faz simplesmente porque você sente que aquilo ali precisa ser feito. É muito legal isso, gente, porque eu já comentei isso na outra live. E vou retomar rapidamente, né? Antes de começar esses estudos do Poder do Agora, esse livro, eu já intuía isso. Eu já senti, poxa, caramba, eu sinto que eu preciso fazer isso, né? E aí por um tempo eu fiquei protelando e tal, mas essa hora chegou, nesse momento de pandemia do coronavírus, com todo mundo assim, em isolamento, dentro de casa, né? Essa hora chegou, mas eu já intuía isso, né? Que era um projeto que eu precisava colocar para frente, que eu precisava tirar do papel e executar. E aí quando ele fala isso, né? Do desapego ao resultado, isso, gente, é mágico, é uma coisa assim maravilhosa. Quando você se desapega do resultado, você flui, a coisa flui. E isso é o mais importante. E ele fala de um livro, gente, que, nossa senhora, Bhagavad Gita é um dos livros mais profundos que existe na humanidade. Eu li esse livro, confesso que não consegui compreender tanta coisa dele. É um livro que, assim, vez ou outra, eu pego trechos dele para ler. Mas é um livro que é de cabeceira, assim, eu vou levar esse livro para a vida inteira. Eu vou estar bem velhinho, né? Espero que eu chegue até lá lendo esse livro, porque é um bálsamo de sabedoria. E quando você aprende isso, essa questão do desapego ao resultado, maravilha, você está no caminho certo. Você que está me acompanhando, né? Eu até falo isso para as pessoas que estão com esse pensamento de, tipo, de criar um canal no YouTube ou fazer um podcast, alguma coisa assim. Faça porque você intui, né? Você sente que aquilo ali é uma coisa bacana, é alguma coisa que você pode contribuir, né? É grave essa palavra da questão do contribuir, de você se solidarizar, essas coisas. Quando você faz pensando na possibilidade de contribuir com os outros, esse é o desapego do resultado. Essa é a lógica. Quando você pensa dessa maneira, você está no caminho certo. E aí ele continua: ao fim dessa luta compulsiva contra o agora, a alegria do ser passa a fluir em tudo o que fazemos. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos uma presença, uma serenidade, uma paz. Isso aqui, gente, é muito bonito. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos uma presença, uma serenidade, uma paz. Ou seja, a serenidade é o mais bonito nessa história, porque a serenidade, eu já falei aqui, ela vem de ser. A palavra serenidade
ela significa aquilo que vem do ser. Só é sereno a pessoa que está vivendo a partir do ser. Para você viver a partir do ser, é preciso esse mergulho no autoconhecimento. E quando você faz isso, naturalmente você está no aqui e agora. Você está vivendo no momento presente, ancorado no aqui e agora. Isso é lindo, gente, é maravilhoso. Não dependemos mais do futuro para obtermos plenitude e satisfação. Não o olhamos mais como uma salvação. Isso aqui ele até faz assim, uma crítica sutil a essa coisa das religiões, né? Muitas religiões elas falam sobre o céu, né, o paraíso, né, que você vai ser muito mais feliz no futuro, mas a felicidade, gente, é no agora. Né? Tem até uma música, né, que fala disso do Oswaldo Montenegro, né? Eu quero ser feliz agora. Né? Quando você fala da felicidade no agora, é o real, isso é o real. Quando você fala sobre uma felicidade no porvir, né, no paraíso, no céu, isso é uma coisa mais ilusória. Não é palpável. Né? O futuro não é palpável. A única coisa que é palpável é o momento presente, o aqui e agora. É simples entender isso. Basta que a gente tenha abertura. Se a gente coloca aberto, a gente consegue compreender isso. Consegue sentir que essa é a coisa mais próxima da verdade, né? Às vezes eu falo sobre isso, na verdade, ninguém sabe o que é. Mas quando você vive a partir do agora, totalmente conectado com o momento presente, você vai se aproximando da sua verdade. Então reflita sobre tudo isso, vale muito a pena. Consequentemente, não estamos mais presos aos resultados. Nem o fracasso, nem o sucesso têm o poder de alterar o estado interior do ser. Você acabou de encontrar a vida sobre a situação de vida. Ou seja, isso daqui é ele dando uma breve revisão ao que a gente viu na outra live. Né? A vida na situação de vida. A vida se sobrepondo à situação de vida. Essa coisa da situação de vida são os instantes, nessa questão de você ficar preso, né, a coisas do passado ou se projetando no futuro. Aí quando você começa a colocar a sua energia no agora, né, para viver essa alegria do ser, você sai, você se desconecta dessa coisa de, né, deixa que ele fala aqui do fracasso, do futuro e do sucesso, que são colocados pela mídia, né, ou então são implantados na nossa cabeça, né, você se desconecta disso e passa a viver a partir do agora de verdade, né. Na ausência do tempo psicológico, o nosso sentido do eu interior provém do ser, não do nosso passado pessoal. Assim desaparece a necessidade psicológica de nos tornarmos uma outra pessoa diferente de quem já somos. Isso aqui é maravilhoso, gente. Quando você começa a perceber isso, você vê, né, que você não é tipo um ET, assim, você está no seu lugar, né? Você começa a se aceitar como você é. Começa a surgir a questão do amor próprio, né, da autovalorização. Tudo isso surge no momento que você se conecta com o agora, com o momento presente. No mundo, levando em conta a situação de vida, podemos nos tornar ricos, conhecidos, bem-sucedidos, livres disso ou daquilo, mas na dimensão mais profunda do ser, estamos completos e inteiros agora. Só no agora. Olha como é legal, gente, as coisas que ele traz, que são tudo voltadas para o lado externo. E é o que a maioria das pessoas busca. E por essa busca se frustram. Ricos. Podemos nos tornar ricos. Dinheiro. Dinheiro é um meio. Se você colocar o dinheiro como sendo o seu senhor, a sua busca suprema, você vai se frustrar. Não tem perigo de você não se frustrar. A gente vê, assim, bilionários que estão doentes, estão sem sentido para a vida, depressivos, tomam remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para tudo. Tem uma bolsa gigante de remédios. Para quê? Isso é uma vida plena? Se você toma remédio direto,
já é uma prova de que você não tem uma vida plena. Quem tem uma vida plena nem sabe o que é tomar remédio. Eu falo disso direto nos meus textos. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais, pode dar uma passada lá no meu blog que você vai ver altos textos que eu falo sobre isso. Se tornar conhecido, né? Esse negócio de se tornar conhecido é se tornar famoso. Eu vejo muito isso, às vezes pessoas que se tornam muito famosas, né? Elas acabam perdendo até a paz de espírito, porque elas não conseguem nem sair na rua, fazer uma corrida, são paradas o tempo todo. Vale a pena isso? Será que vale a pena você passar a sua vida toda correndo atrás disso? Será que o anonimato não seria bem melhor? Eu acho incrível essa questão do anonimato. Ir para qualquer lugar e as pessoas não ficarem correndo atrás de você que nem um formigueiro, né? Isso é ilusão, gente. Isso é uma ilusão do ego. Quando o ego se prende nisso, você certamente vai se frustrar também. A outra coisa, ser bem-sucedido. Esse bem-sucedido é um status social. Na pessoa que é rica, que tem muitos bens, ela é uma pessoa melhor, né? Inclusive eu estava até ouvindo hoje, gente, nessa data, hoje, né, dia 9 de junho, um pouco mais cedo eu estava ouvindo o Eduardo Marinho, né, que é um cara que eu acompanho sempre. Tem uma frase que ele diz que viralizou na internet, eu acho muito legal. Ele fala sobre a questão de pessoa de bem, né? O que é uma pessoa de bem? Dentro da nossa sociedade robotizada que distorce as coisas, uma pessoa de bem é uma pessoa que tem bens materiais. Será que uma pessoa que tem muitos bens materiais é de fato uma pessoa de bem? Eu discordo disso. Assim como o Eduardo Marinho. Pessoas que são de bem, pessoas do bem, muitas vezes são aquelas pessoas mais humildes, mais simples, às vezes que tem uma casinha de pau a pique, né? Essas pessoas são, e eu conheço muitas delas, são pessoas, gente, de um coração, de uma generosidade, né? De uma compaixão imensa. E aí a gente vê como a nossa sociedade, ela distorce as coisas. Elas nos ensinam coisas totalmente opostas a esse caminho de alegria do ser. E aí ele fala, livre disso ou daquilo, nessa dimensão mais profunda. Tudo que ele está falando aqui é o externo. As pessoas elas vão atrás do externo. E vão se frustrar. Não tem como não se frustrar, gente. Então, se você está acompanhando esse estudo, está prestando atenção ao que eu estou dizendo, está tendo essa oportunidade de não cair nessas armadilhas. De cair fora dessas armadilhas. Aproveite isso. Aproveite essa oportunidade. Procure ver por esse lado, esse ângulo mais expandido, né? Esse olhar mais expandido. E aí ele vai para outra sessão, né? Você só dá uma olhada aqui na questão do tempo, né? Tem um tempo ainda. Ele vai para outra sessão aqui já se aproximando do final desse capítulo, né? Que diz assim: nesse estado de plenitude, ainda teríamos capacidade ou vontade de alcançar os objetivos externos? Esse é um questionamento maravilhoso, gente, porque quando você fala da simplicidade, né, de você buscar o simples, logo vem os radicais, né, as pessoas com pensamento radicalizado. Não, se eu quero só o simples, então eu não vou precisar de mais nada, eu não vou mais buscar nada na minha vida, eu vou viver como uma pessoa que não quer nada, que não almeja, né, crescer na vida, ganhar dinheiro. Não é por aí, gente, vamos entender direitinho isso. Quando ele fala, a resposta que ele fala é maravilhosa, mas de antemão eu já acrescento que tem a ver com o caminho do meio. O caminho do meio que o Buda histórico, né, o Shakyamuni, nos ensinou com maestria. Não adianta a gente seguir os extremos. O extremo da riqueza, o extremo da pobreza, da miséria, não são bons. A gente sofre imensamente. E aí esse é o caminho da resposta do Eckhart Tolle. Ele diz, claro que sim, a gente precisa ter objetivos, a gente precisa trabalhar para alcançar esses nossos objetivos. Isso faz parte, a gente está no mundo material. É mais ou menos isso que ele diz. Claro que sim, mas sem as expectativas ilusórias de que uma coisa ou alguém no futuro irá nos salvar ou nos fazer felizes. Ou seja, vivendo no agora, no aqui e agora. No que diz respeito à situação de vida, podem existir coisas a ser alcançadas
ou adquiridas. Vivemos no mundo da forma, dos lucros e perdas, mas em um nível mais profundo, já estamos completos. E quando percebemos isso, tudo o que fizermos será impulsionado por uma alegria, por uma energia alegre e jovial. É o que eu já falei desde o começo, né? Quando você está vivendo a partir dessa alegria do ser, tudo ganha novas cores, tudo ganha essa energia jovial. Quando ele fala jovial, ele está comparando com as crianças, né? As crianças, tudo que elas fazem tem essa jovialidade, tem essa alegria, essa coisa genuína, né? Que brota do ser. Isso é maravilhoso. Estando livre do tempo psicológico, não perseguimos mais os objetivos com uma determinação implacável, movida pelo medo, pela raiva, pelo descontentamento ou pela necessidade de nos tornarmos alguém. Isso aqui, gente, é bom pontuar bem, porque ele fala de várias coisas que são armadilhas, né, que a gente cai. Ó, essa determinação implacável. O que é essa determinação implacável? É aquela pessoa que tem aquela avidez, não preciso, tenho que chegar lá. É aquela pessoa que vive pelo tem que. Pode prestar atenção, toda pessoa que tem essa coisa dessa determinação implacável é uma pessoa que vive pelo tem que. Isso é muito comum naqueles empresários que querem só bater meta. Não, esse mês a gente vai bater a meta de 1 milhão. No mês que vem a gente vai bater a meta de 1.500.000. E aí ela fica ávida, ela fica com aquela sede, ela vai fazer de tudo para conseguir aquilo. Ela não vai nem dormir direito para conseguir aquilo. Isso é uma vida plena? A meu ver, isso está longe de ser uma vida plena, porque você se estressa, você fica nessa pilha, né, do tem que, tem que. A gente não tem que nada, gente. Isso foi uma das coisas mais preciosas que eu aprendi com o Gasparetto, né, um dos grandes comunicadores que já passaram pela Rádio Mundial, né, ele já desencarnou, mas ele falava sempre disso, ninguém tem que nada. Tire da sua vida essa história de tem que. Quando você tira, é um peso gigante que você joga fora. A outra coisa, movida pelo medo. O medo tem muito a ver com a insegurança. E a insegurança, ela vem da falta de autoconhecimento. Percebe como está interligado? Quando você busca o autoconhecimento, você vai ganhando mais segurança e automaticamente, né, como consequência, você vai perdendo esse medo e você passa a não ser mais movido pelo medo. Você passa a ser movido pelo seu coração, pela sua alma. A outra pela raiva, né? A raiva é essa coisa da impulsividade, né? Da reatividade. As mentes reativas, elas o tempo todo se movem pela raiva. E elas vão quebrar a cara. Elas vão se frustrar também. E ele coloca pelo descontentamento. O descontentamento, gente, a própria palavra, quando você pensa nela com carinho, né, você vê o que é descontentamento. É o não contentamento. E o que é o contentamento? Ela vem de contente, né? E tipo, uma palavra que deriva de contente é contenção, né? A palavra contenção, ela deriva de contente. Ou seja, uma pessoa quando ela é descontente, ela tem descontentamento, ela não está se sentindo bem com o que já tem. Ela sempre quer mais, ela sempre quer mais. E você não se contém, não bota um limite. É muito importante a gente pensar nessa questão do limite. Tudo tem um limite, né? Se você quer uma coisa infinita, não existe infinito, gente. A gente vive num mundo que é finito. Como é que você quer coisas infinitas, né? De um dinheiro infinito, né? Posses infinitas no mundo finito? É isso que tem feito, gente, com que houvesse tanto desequilíbrio, né? O mundo está como está por causa disso. Ganância. A ganância do ser humano de sempre querer mais, mais, mais. Chega uma hora que o planeta não aguenta. O planeta, como eu já falei em outras lives, está no limite, já passou desse limite, na realidade. Então é preciso a gente trabalhar o contentamento, percebe? Poucas pessoas refletem sobre isso. Então eu faço questão, gente, de trazer isso aqui para que você reflita sobre as coisas que já estão aqui para nós, na nossa cara, e a gente não para pensar. Então essas coisas são muito boas de pontuar.
Fiz questão de pontuar isso porque eu sei que a maioria das pessoas passa batido, gente. Lê isso daqui e não consegue entender o que está por trás dessa mensagem. E aí ele continua: nem permanecemos imóveis com medo de falhar. Ou seja, quando você está vivendo a partir do coração, né, você não tem mais esse medo de falhar. Você vai falhar, mas você vai seguir. Né? Se você cai, você levanta, caiu, levantou e segue. E aí ele continua: quando o nosso sentido profundo do eu interior é derivado do ser, quando nos livramos do tornar-se como uma necessidade psicológica, nem a nossa felicidade, nem o nosso sentido do eu interior dependem do resultado. E assim nos libertamos do medo. Não buscamos permanência onde ela não pode ser encontrada, ou seja, no mundo da forma, dos lucros e perdas, do nascimento e da morte. Isso aqui, gente, é tão legal. Quando ele fala sobre isso, ele está falando de um dos conceitos mais profundos dentro do budismo, que é a impermanência. Tudo está impermanente. O mundo é um mar de impermanência. Tem um dos podcasts que eu gosto muito de ouvir, gente, ele se chama Qual é a Emergência? Né? Se você quiser acompanhar, basta colocar lá no Google que você cai nele. Qual é a emergência? Todo final de episódio, a galera lá que compõe, né, esse podcast, eles falam uma frase maravilhosa, gente. Eles dizem assim: até o nosso próximo episódio, daqui a 15 dias, se a impermanência permitir. Eles falam isso assim de um jeito brincando, né? Assim, bem humorado, né? Mas é verdade, gente. A impermanência, ela tá o tempo todo atuando na nossa vida. A gente está aqui agora vivo, mas a gente não sabe se vai estar vivo na semana que vem, daqui a 2 semanas, não sabe. Portanto, a gente tem que viver o agora. A gente tem que ancorar nossa vida, nosso ser no agora. Porque a impermanência, a gente está o tempo todo. Essa pandemia do coronavírus está escancarando isso para a humanidade. Pessoas que hoje estão saudáveis, de repente, 3 dias depois, tem algum probleminha aqui. A internet, gente, ela deu uma falhinha aqui, mas voltou. A pessoa começa a sentir algum sintoma, alguma coisa, e aí ela vai, né, adoecendo e tal, às vezes questão de dias, vai parar no UTI e morre. Isso é impermanência. Quando a gente começa a perceber que a impermanência faz parte, isso na realidade nos ensina a viver melhor o momento presente, a viver melhor o aqui e agora. E aí ele continua: nem esperamos que situações, condições, lugares ou pessoas nos tragam felicidade, só para depois nos causarem sofrimento, para quando nossas expectativas não forem correspondidas. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Quando ele fala das expectativas, ele fala sobre isso. O que são expectativas? É você se focar no futuro, é você se direcionar para o futuro. E o que é o futuro? É esse tempo psicológico, que o Castor fala o tempo todo. Nós não esperamos que situações, condições, lugares e pessoas nos tragam felicidade. Isso aqui, gente, eu queria até deixar como uma dica, né, para vocês. Inclusive, eu vou colocar lá na descrição do vídeo no YouTube, né, esse texto. É um dos meus textos que, assim, eu gosto muito dele. Assim, foi um dos textos que eu mais gostei de ter escrito. O título dele é Quem é o seu Porto Seguro? Né, foi um dos textos mais lidos lá no blog. Quem é o seu Porto Seguro? As pessoas, elas botam Porto Seguro em N coisas e esquecem do único lugar que é realmente um porto seguro, que é o nosso ser, dentro de nós mesmos. Elas botam o porto seguro no relacionamento, na família, no pai, na mãe, nos tios, nos primos, né, na igreja, na religião, em Deus. Nada disso, gente, é o verdadeiro porto seguro, porque o porto seguro está dentro de nós. Muitas pessoas se questionam. Essa é uma das partes mais polêmicas desse texto. As pessoas se perguntam: pô, como assim você vai dizer que Deus não é um porto seguro? A grande questão, gente, é que as pessoas, elas falam sobre Deus como porto seguro, como algo externo, algo longe, algo distante. Não. Deus está presente dentro de nós. Se você pensar por esse ponto de vista,
Deus é um porto seguro, mas ele é um porto seguro estando dentro de você e não fora, não no templo, não na igreja. Essa é uma reflexão, gente, que as pessoas que são muito religiosas, elas ficam assim de orelha em pé, né? Porque parece um absurdo, né? Como se você fosse um herege, né? Estivesse cometendo um pecado. Mas a grande verdade é essa, gente, que o Deus, né? Essa coisa que a gente chama de Deus, nós somos centelhas, né? Centelhas dessa energia divina. E o que a gente chama de Deus está presente dentro de nós. Aí sim, pode ser um porto seguro. Então, gente, eu convido vocês a lerem esse texto. É um texto muito bom. Eu vou deixar lá na descrição do YouTube, tá ok? E aí ele vai, já assim, já para o encerramento aqui do capítulo, ele diz assim: tudo inspira respeito, mas nada importa. As formas nascem e morrem, ainda que estejam conscientes de uma eternidade subjacente às formas. Sabemos que nada de verdade pode ser ameaçado. Sabemos que nada de verdade pode ser ameaçado. Ou seja, o que ele está falando aqui? O seu ser interior não pode ser ameaçado. Nada pode, tipo assim, conter, né, o seu ser. O seu ser está aí. Ele sempre esteve e sempre estará. Não, nada de verdade pode ser ameaçado. A sua verdade é o seu ser. E ninguém pode destruir. Ninguém pode destruir o seu ser. Isso é muito profundo, gente, maravilhoso. Aí ele vai aqui pro final, ele diz, ó, quando este é o seu estado de ser, como é possível não alcançar o sucesso? Você já o alcançou. Essa frase final, gente, ela tem uma reflexão maravilhosa, né, que eu queria assim compartilhar aqui com vocês. Né? Quando este é o seu estado de ser, como é possível não alcançar o sucesso? As palavras, gente, sucesso e fracasso, são duas palavras que pela etimologia, pela origem delas, são lindas. E a maioria das pessoas não refletem sobre isso. A palavra fracasso, ela significa aquilo que é do fraco, né? Aquilo que vem do fraco, fracasso. É como se uma pessoa, quando comete um fracasso, ela fosse fraca. E esse pensamento, essa reflexão de fraco e de fraqueza, não está ligado com o nosso ser. Está ligado com o externo, entende? Então, não existe uma pessoa que seja fracassada. O que existe é uma pessoa que pode, no máximo, ter tido uma derrota. Essa é uma das coisas que eu já falei até em textos também. Que o que é comum, o que todo mundo passa, são por derrotas. O que é a derrota? É quando você segue por uma rota e ela, enfim, não levou você para o objetivo que você queria. Foi uma derrota. Daí o que você faz? Você levanta e muda de rota. Você vai para uma outra rota. Isso é diferente do fracasso. O fracasso é quando você fica remoendo. Oh, meu Deus, por que isso aconteceu? Eu não devia ter acontecido isso. Você fica como vítima. Você fica no vitimismo. E nisso você só perde energia, né? Você fica triste, né? Fica, enfim, aborrecido e tudo mais. E você entra nesse tempo psicológico, você sai do aqui e agora. Quando você vê essa postura da derrota, é muito diferente, porque na derrota você percebe, poxa, não foi uma boa escolha. Isso é muito ligado às escolhas. Pô, não foi uma boa escolha essa que eu fiz, eu não deveria ter vindo por aqui. Mas tudo bem, foi uma inconsciência, foi uma tentativa não muito boa, mas eu levanto e vou por outro caminho, muda de rota. E dessa forma você vive no agora, você está no aqui e agora. E a outra coisa, sucesso. A palavra sucesso, gente, ela significa sucessão. E ela, dentro da linguagem do Eckhart Tolle, se encaixa perfeitamente. A origem da palavra sucesso, ela vem de sucessão. Ou seja, é um momento que se sucede ao outro. E eu já falei isso em outras lives, né? De que essa coisa do tempo psicológico é uma ilusão. Porque o tempo, ele se dá como agoras. Ou seja, quando você fala de sucesso real, é um agora seguido de outro. Um agora, outro agora. Vivendo totalmente no agora, aí sim, você vai, né, realmente saber o que é o sucesso de verdade. Isso é muito diferente do que as pessoas dizem por aí, gente. As pessoas dizem por aí o quê? Sucesso é você ter uma conta gigante no banco. Sucesso é você ser rico.
né? Sucesso é você ser famoso. Não, gente, isso não é sucesso. Sucesso é quando você está totalmente presente no aqui e agora, vivendo um agora subsequente ao outro. E aí ele fala, ó, quando este é o estado de ser, como é possível não alcançar o sucesso? Você já o alcançou. Se você vive no agora, vivendo um momento subsequente ao outro, você está na raiz da palavra sucesso. Você já é o próprio sucesso. Então, se você gostou de tudo isso e quer realmente ser uma pessoa de sucesso, coloque isso na prática. Você colocando isso na prática, você já alcançou o maior dos sucessos. Você não precisa ser o maior rico, o bilionário, né? Tipo um Jorge Paulo Lema, não precisa, gente. Você só precisa estar feliz. Tá vendo? Qual é a temática? A alegria do ser. Se isso não é a alegria do ser, gente, o que que é então? Então, com isso, gente, eu encerro esse capítulo, né? Um capítulo extremamente profundo, né? A gente teve vários encontros para encerrá-lo, né? E o capítulo 4, né, que a gente vai começar amanhã, ele tem o seguinte título: As Estratégias da Mente para Evitar o Agora. E aí ele vai falar uma série de coisas que as pessoas se prendem para não viver no agora. E aí com certeza vai ter muita reflexão extremamente profunda e transformadora na nossa vida. Então eu aguardo vocês, gente, na nossa live de amanhã, e a gente vai dar início ao capítulo 4 desse livro. Então um grande abraço e até a nossa próxima live.